eu quero compartilhar aqui outras visões breves, né, do como podemos entender, né, como tentamos entender os relacionamentos, né? E algumas curiosidades, eu quero que você preste atenção. Por exemplo, vou compartilhar aqui minha tela com você. Um estudo muito interessante publicado no... Deixa eu ver se eu compartilho a tela aqui com vocês. Ó, esse estudo aqui, ó. A psicologia dos relacionamentos íntimos ou próximos, certo? Os 14 princípios. Nós aprofundaremos no nosso próximo encontro, tá? Um outro estudo muito interessante que eu vou citar aqui para vocês, porque que ele ficou muito famoso, ele ficou muito conhecido. Esse estudo aqui, vou deixar, é um estudo de 1991, se não me engano, tá? Foi publicado aqui no The New York Times em 2015 por Daniel Jones. Naquele estudo de 91, né? Uma parte da pesquisa, que basicamente eles buscaram entender, né? Como estranhos em uma aproximação, né? Como podemos criar uma aproximação maior entre duas pessoas estranhas que não se conheciam, a partir de alguns questionários ou perguntas que uma pessoa, um estranho, fazia para o outro, e como essas perguntas e as respostas dessas perguntas criavam essas respostas, uma conexão maior entre eles. Isso não significa, tá? Que daí na mídia a gente vai falar, nossa, 36 perguntas para você se apaixonar por uma pessoa. Não, os próprios pesquisadores no artigo original, eles retratam. O objetivo não é fazer a pessoa, um estranho, se apaixonar por uma pessoa, uma outra pessoa estranha, se nunca tem se visto, não se conheciam, e a partir dessas 36 respostas, eles se apaixonariam. Não. A ideia é provocar, a partir dessas 36 perguntas e respostas, uma aproximação maior entre eles, um interesse maior entre eles. E é nesse momento que aqui nesse encontro, eu quero que você, eu não vou compartilhar as 36 perguntas, obviamente, vou deixar o link aqui para você, mas eu peguei algumas delas só para você ter uma noção, uma dimensão de como, utilizando essas perguntas, de fato, nós podemos criar uma conexão, uma aproximação maior com qualquer pessoa, dentro da questão desse entendimento da ciência afetiva, do desejo, da atração e talvez do amor. Eu não estou falando aqui, repito, que você vai se apaixonar ou amar essa pessoa fazendo essas 36 perguntas, como os próprios autores recomendam. Mas tente usar elas você primeiro, com você mesmo pensar sobre isso, certo? Talvez você nunca tenha pensado sobre essas perguntas e as possíveis respostas, mas como você fazendo essas perguntas para uma pessoa estranha, ou talvez uma pessoa conhecida que você ainda já está paquerando, flertando, como elas possuem o poder de fazer a outra pessoa pensar sobre ela mesma e a transparência e liberdade e confiança que ela vai ganhando em você. Puxa, que interessante essa pergunta que o Matheus fez. Eu vou responder para ele. Aí a pessoa responde para você. E nesse responder, ela pergunta o que você acha dessa resposta ou o que você acha dessa pergunta também. E você responde. E aí você também, nesse responder, você abre uma oportunidade. Puxa, que legal o que o Matheus falou. Gostei. Olha, eu estou inclinando uma atenção maior. Eu estou inclinando um interesse maior para essa outra pessoa. E aí você vai para outra pergunta. Você responde aquilo que, de fato, a outra pessoa não esperava. Ou seja, ela é pega de surpresa. Talvez ela não vai gostar. Ela já tem um comportamento de afastamento. Não me agradou. Enfim, veja que interessante. Peguei algumas perguntas aqui. Ó, uma delas. Inclusive, essa aqui é a primeira que eles fazem. Tendo a oportunidade de escolher qualquer pessoa no mundo, quem você escolheria para jantar? Além de ter pego a primeira pergunta, eu achei muito interessante ela, porque essa é normalmente uma pergunta que eu faço aqui no meu canal quando eu convido um especialista para falar de um tema aleatório, ou no Neurolaw Academy, quando eu convido também outros profissionais especialistas, é um outro projeto que eu tenho, junto com a Escola da Magistratura Federal do Paraná, e aí eu utilizo essa pergunta para o profissional. Eu faço a pergunta, não é que eu quero ter uma relação com esse profissional, com esse especialista, com essa pessoa que eu estou convidando, mas só para as outras pessoas que participam, depois você assistindo aqui no meu canal,
nós entendemos que por trás de um profissional, um especialista, há um ser humano, né? E esse ser humano tem interesses, tem inclinações por algo, gostos, valores. E a partir dessas perguntas que nós vamos ter uma dimensão, um conhecimento mais amplo sobre o que aquela pessoa gosta, qual é o interesse daquela pessoa. E dentro desse compartilhar, a ideia que ele compartilha, esse especialista ou a especialista, pode trazer uma atenção para você e falar, poxa, eu nunca tinha lido esse livro, eu nunca tinha pensado nessa pessoa, e você começa a estudar mais sobre isso. Olha que interessantíssimo ter essa humildade intelectual em ouvir o outro, essa escutativa. Então, uma das perguntas que eu achei uma coincidência também, né, porque eu já fazia, não nos meus encontros românticos, quando eu tenho, mas com profissionais e amigos e colegas, se você tivesse uma oportunidade, pense você com você mesmo, se você sentir a vontade, compartilhe aqui nos comentários abaixo. Se você tivesse a oportunidade de jantar com uma pessoa, qualquer pessoa, hoje, com quem você jantaria? Ah, Matheus, eu sou apaixonado, eu sou encantado por uma moça ou um rapaz que trabalha comigo, eu jantaria com ele. Ou, nossa, Matheus, eu sou fissurado, apaixonado pelaquela atriz, jantaria com ela. Enfim, se você sentir a vontade, compartilha aqui. No sentido mais romântico, tá? Porque talvez você, Matheus, eu faz tempo que eu não vejo meu irmão, minha mãe, meu pai, ou queria jantar com fulano, ciclano para resolver um problema que temos, enfim. Mas aqui é mais no sentido de desejo, de atração, né, romântico que você tem por alguém. Próxima pergunta. Vou só compartilhar aqui 4 com vocês, tá? Pelo que em sua vida você se sente mais grato? Olha que pergunta interessante, né? Pra você fazer para a pessoa. Ou você pensar agora que assistindo o vídeo você com você mesmo, né? Talvez até para melhorar, escreva, né? Pelo que você é grato hoje. Não precisa ser ao longo da sua vida, mas hoje, o que aconteceu que você é grato? Se você pudesse mudar alguma coisa na forma como foi criado, o que seria? Olha só, essa aqui eu confesso para você, né? Se eu pudesse mudar alguma coisa na forma como foi criado, eu fiquei pensando sobre essa possível resposta, porque eu não consigo. Eu imagino assim, a pessoa jantando com você e você fazer essa pergunta, a pessoa lhe pensar sobre isso. Por isso que é muito subjetivo isso, é muito do que a pessoa experienciou na vida dela. Talvez ela experienciou inúmeros traumas e ela gostaria de ter mudado isso, né? Nesse sentido, não sei se é aquela frase que o pessoal diz, não mudaria nada no meu passado porque o que aconteceu comigo me tornou a pessoa que eu sou hoje. Não, talvez a pessoa sofreu um abuso, e esse abuso trouxe traumas na vida dela, angústias e dores, que ela, de fato, se tivesse a oportunidade de mudar isso, ela mudaria. Então, temos que ter muito cuidado nisso que falamos. A história ela é muito individual. Como o cérebro humano vai trazer esses rastros e memorizar e se fortalecer isso nas memórias a longo prazo da pessoa, é muito subjetivo isso. E eu posso afirmar que, para mim, essa questão de, nossa, tudo que aconteceu no meu passado, eu não mudaria porque vou falar tudo porque também eu não lembro de tudo, mas o que eu tentei lembrar aqui, principalmente na criação, meu pai, minha mãe, dos meus avós, meus tios, eu confesso que não mudaria, né? Porque os valores que eles me ensinaram, que eu tive, é claro que eu fiz muitas coisas erradas, fui castigado em relação a quando o pai e a mãe colocam de castigo, né? Normal, quando você é criança, adolescente, mas a partir disso, hoje, como o homem que eu me tornei, o professor que eu me tornei, não vejo que eu mudaria, nossa, muitas coisas drásticas na minha vida. Se você soubesse que em um ano você morreria de repente, olha só, hein? Você mudaria alguma coisa na maneira como você está vivendo agora? Por quê? Olha que interessante, hein? Se você soubesse que em um ano você morreria de repente, você mudaria alguma coisa na maneira como você está vivendo agora e por quê? Veja, olha que é uma pergunta interessante e estranha, mas traz uma reflexão assim, profunda, né, se você parar para pensar. Hoje, no dia 11 de outubro de 2022, se você soubesse que dia 11 de outubro de 2023 você já não estaria mais aqui,
O que você mudaria na sua vida nesse um ano? Né? Pense. Você talvez até escreva um objetivo, uma meta. Né? Última pergunta que eu quero compartilhar com vocês. Meio drástica essas duas últimas, né? Se você morresse essa noite, né? Ou no caso, agora, alguns minutos, em alguns minutos, sem você ter a oportunidade de se comunicar com ninguém, com alguém. Né? Você sabe que você não tem essa possibilidade. E você sabe que você morrerá. O que você mais se arrependeria de não ter contado a alguém? Pense você. Pensou? Escreveu? O que você mais se arrependeria que você não contou para alguém? Aí vem a outra pergunta, né, que chama a atenção. Por que você ainda não contou a eles? Ou a essa pessoa específica? Olha só, hein? Se você soubesse que você morreria hoje, sem a oportunidade de contar para alguém isso, o que você ainda não contou para uma pessoa que você está arrependido de não ter contado, não ter contado? E por que você não contou? Uma coisa interessante. Veja. Veja como a partir de algumas perguntas nós podemos não se apaixonar pela pessoa, mas ter uma aproximação maior, um interesse maior nessa pessoa. E a partir disso, é claro, você vai conhecendo mais a pessoa, sai para jantar novamente, vai no cinema, enfim, conhece a família da pessoa, os amigos. São processos que nós, talvez, aqui na ciência, ou aqui eu demonstrando para você, está em sequência, né, categorizado. Mas sem você perceber, talvez você já fez isso. Né? Quando você saiu jantar com ele ou com ela, com aquela pessoa, você começou a perguntar coisas para a pessoa, ou outros fatores aleatórios, e você vai conhecendo a pessoa. Em um outro sistema, como você vai conhecendo isso. Né? Você talvez no mercado, ali fazendo compras, você andando ali no setor dos alimentos, no setor do vinho, né? Você olhando os vinhos, nossa, hoje eu vou tomar um vinho, você encontra aquela pessoa, poxa, você gosta desse vinho? Eu também gosto, pô, que legal, é da safra tal, aí vocês começam a conversar, olha, você se pode, claro, a pessoa talvez sendo solteira, por exemplo, né, eu espero que sim, eu conheço essa vinícola, eu conheço esse restaurante. Aí você começa a conversar, começa a flertar, a paquerar. Talvez dali saia um namoro, um casamento, enfim.